Capítulo 1. O clamor da negligência, acordando da letargia espiritual. O espírito geme, cansado da superficialidade, sedento por águas mais profundas. Há um clamor silencioso nas profundezas das almas, um anseio por verdade que transcende o tempo, por revelação que desvenda os mistérios do reino. Ó, que o véu seja rasgado, que a névoa da negligência se dissipe, e que a luz da glória de Cristo ilumine cada coração adormecido. Que a palavra, como espada afiada, penetre até a divisão da alma e do espírito, para que a Igreja de Cristo se eleve em maturidade e poder. O grito do escritor aos Hebreus, uma advertência solene à Sagrada Escritura, em sua sabedoria eterna, não hesita em confrontar a alma humana com a verdade, mesmo que essa verdade seja desconfortável. O texto de Hebreus 5:11 é um desses momentos de interrupção abrupta, um clamor pastoral que ecoa através dos séculos, confrontando a letargia espiritual. A frase do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, Hebreus 5:11, não é meramente uma observação incidental, mas uma acusação direta e carregada de tristeza. O autor, que se manifesta como um mestre experiente nas profundezas da teologia do Antigo Testamento e sua plena realização em Cristo, sentia o peso de uma verdade transcendente a ser comunicada. Ele estava prestes a mergulhar em mistérios da ordem de Melquisedeque, da superioridade do sumo sacerdócio de Cristo, um tema de profunda relevância para aqueles judeus cristãos que ainda se apegavam a sombras e símbolos. A palavra traduzida aqui como negligentes em sua raiz original é incrivelmente reveladora. Não denota apenas uma falta de interesse passiva, mas uma deliberada lentidão para entender e aprender. Implica uma recusa em fazer o esforço mental e espiritual necessário para receber a verdade. Não é uma incapacidade intelectual, mas uma indisposição da vontade, uma mente e um coração que se tornaram embotados e pesados. É uma surdez espiritual auto-infligida. A comunidade a quem o autor escreve, provavelmente composta de judeus cristãos em Roma, enfrentava perseguições e a tentação de retornar às práticas judaicas, que, embora divinamente instituídas no tempo do Velho Pacto, agora eram sombras pálidas diante da realidade de Cristo. A negligência em ouvir não era apenas um problema de cognição, mas uma falha em persistir na fé madura, uma abertura perigosa para o engano e a apostasia. O pano de fundo histórico e cultural deste lamento do autor é vital para compreendermos sua urgência. Os primeiros cristãos judeus viviam sob a sombra de um sistema sacrificial elaborado e milenar. O Templo de Jerusalém ainda estava de pé quando a carta provavelmente foi escrita, antes de 70 DC, e a tentação de regressar às suas liturgias visíveis e tangíveis, à segurança de seus ritos familiares, era imensa. A mensagem de Hebreus, de que Jesus Cristo era o cumprimento de todas as profecias e o derradeiro e perfeito sacrifício e sumo sacerdote, era de suprema importância. Mas, para isso, eles precisavam de uma mente e um coração abertos para receber e processar essas verdades profundas. A negligência não era uma falha inconsequente, ela ameaçava a própria fundação de sua fé. Atenção à negligência em ouvir a palavra de Deus não é meramente passividade, é uma forma ativa de resistência ao crescimento espiritual, uma escolha silenciosa que endurece o coração e impede a revelação divina. Ela nos torna vulneráveis às investidas do inimigo e nos afasta da plenitude da vida em Cristo. O perigo da recusa em crescer, retorno ao leite espiritual aprofundando a advertência, o autor prossegue com uma repreensão que deveria abalar o comodismo de qualquer cristão, porque, devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, Hebreus 5:12. Esta não é uma crítica àqueles que são novos na fé, mas àqueles que, apesar do tempo e da experiência na comunidade cristã, permaneceram em um estado infantil de compreensão espiritual. O tempo na fé deveria, naturalmente, produzir maturidade, a ausência dela é uma anomalia espiritual, um fracasso em obedecer ao imperativo divino de crescer. A distinção entre leite e sólido mantimento é uma metáfora poderosa e recorrente nas Escrituras para descrever os estágios do crescimento espiritual. O leite representa os fundamentos elementares da fé, arrependimento de obras mortas,
fé em Deus, a doutrina dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Hebreus 6, 1, 2. Estas são verdades cruciais, o ABC da vida cristã, mas não o fim da jornada. O sólido mantimento, por outro lado, refere-se às doutrinas mais profundas e às aplicações mais complexas da verdade divina, que exigem discernimento e um entendimento mais maduro da soberania de Deus, da santidade de Cristo e da profundidade do plano redentor. Portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Hebreus 6. 1, 2, Arq. O triste diagnóstico aqui é que, após tempo suficiente para se tornarem mestres, não necessariamente professores formais, mas indivíduos capazes de instruir outros nos caminhos da fé, eles ainda dependiam de ensinamentos básicos. Isso revela uma mentalidade espiritual que se contenta com o mínimo, que evita o esforço de se aprofundar, que resiste à disciplina do estudo, da meditação e da oração para desvendar as riquezas da palavra. Tal estagnação não é inofensiva, ela priva o crente da plenitude da comunhão com Deus e da capacidade de discernir a sua vontade em um mundo complexo e hostil. Meninos na fé, as consequências da imagem espiritual. A passagem prossegue, delineando a condição daqueles que permanecem no leite, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Hebreus 5:13. A palavra experimentado aqui é fascinante, ela sugere alguém que não tem prática, que é inexperiente. É como um novato em um ofício que ainda não dominou as ferramentas, que não tem o discernimento forjado pela prática e pelo tempo. Um menino nesta conotação é alguém que carece de maturidade de juízo, que é facilmente influenciável, que ainda não desenvolveu autonomia e resiliência espiritual. Este menino não consegue discernir entre o certo e o errado em questões complexas que exigem uma compreensão mais profunda da palavra da justiça. Pense na história de Pedro, antes de Pentecostes. Apesar de ter andado com o próprio Jesus por mais de 3 anos, testemunhado milagres e ouvido os ensinamentos divinos em primeira mão, sua fé ainda era instável, sujeita a grandes oscilações. No Getsemane, ele saca a espada impulsivamente, João 18:10, depois, pouco tempo depois, nega Jesus 3 vezes, Lucas 22:54-62. Aquilo era uma manifestação de imaturidade. Seu coração era bom, seu desejo era sincero, mas sua compreensão e sua força espiritual ainda eram como as de um menino. Ele não estava experimentado na palavra da justiça para se sustentar firmemente sob pressão. Foi somente após a ressurreição, especialmente após a descida do Espírito Santo, que a rocha pedrícia emergiu, capaz de pregar com ousadia e de exercer um discernimento espiritual profundo. E Pedro o seguiu de longe. E, quando os irmãos o levaram para a porta, Pedro negou pela segunda vez. E, depois de pouco tempo, um dos criados da casa disse-lhe: certamente este estava com ele, porque também é galileu. Mas ele disse: homem, não sei o que dizes. E logo, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo para fora, chorou amargamente. Lucas 22:54-62. Arq. Essa imaturidade manifesta-se de diversas formas na vida cristã odierna. Um crente maturo pode ser facilmente levado por todo o vento de doutrina, Efésios 4:14, carecendo da base sólida para distinguir a verdade do erro. Ele pode ser manipulado por líderes carismáticos, mas sem fundação bíblica, ou cair em ciladas de heresias sutis. A falta de discernimento na palavra da justiça significa incapacidade de aplicar os princípios do reino em situações morais complexas, de compreender a justiça social sob a ótica divina, de perdoar genuinamente ou de suportar provações com fé inabalável. Faltam-lhe as ferramentas do crente maduro para navegar nas águas turvas deste mundo caído. Reflexão: o que impede nosso crescimento de meninos para homens maduros na fé? É a falta de tempo, a desinformação,
ou uma resistência sutil em pagar o preço do discipulado profundo, que exige estudo, meditação e submissão diária à palavra e ao Espírito Santo? O mantimento sólido, a dieta dos perfeitos em Cristo em contraste marcante com a imaturidade. O autor apresenta o ideal ao qual todo crente deve aspirar, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5:14. A palavra perfeitos aqui não denota impecabilidade absoluta, mas sim maturidade, plenitude, inteireza espiritual. É o crente que atingiu seu potencial, que é completo em Cristo, não faltando nada em sua fé. Não é um estado de ausência de pecado, mas de plena conformidade com a imagem de Cristo, de forma que seus sentidos espirituais estão plenamente funcionais e apurados. O termo hábito é crucial. A maturidade não é um evento único, mas um processo contínuo de disciplina e prática. É o resultado de uma vida intencional de exercitar os sentidos espirituais. Da mesma forma que um atleta treina músculos específicos para um desempenho superior, o crente maduro treina sua mente, sua vontade e seu espírito para discernir a voz de Deus, a verdade da Escritura e a inspiração do Espírito Santo. Este exercitar envolve meditação profunda na palavra, oração intercessória, adoração fervorosa, e uma vida ativa de obediência e serviço. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2. 14:15. Um dos dons mais preciosos da maturidade é o discernimento, a capacidade de distinguir tanto o bem como o mal. Este não é apenas um discernimento moral básico, que até pessoas não salvas podem possuir, mas um discernimento espiritual profundo. Significa a capacidade de diferenciar entre a verdade e o engano, entre a vontade de Deus e as sutis artimanhas do inimigo, entre a sabedoria divina e as filosofias humanas. Significa ler as entrelinhas espirituais de uma situação, reconhecer a operação do Espírito Santo e a investida das trevas. Este discernimento é vital para a sobrevivência espiritual em um mundo ideologicamente complexo e espiritualmente enganoso. Vemos este discernimento em operação no apóstolo Paulo. Sua mente era um campo de batalha, mas também um laboratório da verdade, incessantemente exercitada. Ele não só compreendia a lei mosaica em profundidade, mas via sua plenitude em Cristo. Quando confrontado por falsos ensinadores em Gálatas, seu discernimento espiritual foi afiado para defender o Evangelho da Graça. Gálatas 1:6-9. Ele não se contentava com doutrinas superficiais, sua fome pelo sólido mantimento o levou a profundezas de revelação que continuam a alimentar a Igreja até hoje. Seu hábito de oração, estudo e submissão ao Espírito Santo moldou-o em um farol de verdade e discernimento. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já voamos, agora de novo também vou, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1:6-9. Tipos e sombras, ecoando a chamada à plenitude. A narrativa bíblica, desde o Antigo Testamento, está repleta de convites ao crescimento e de advertências contra a complacência. A própria história de Israel, em sua peregrinação no deserto, é um tipo poderoso da jornada espiritual para a maturidade. Deus lhes dera o maná, o pão do céu, um leite espiritual provido diariamente. Mas o objetivo não era apenas a sobrevivência, mas a entrada na terra prometida, um lugar de leite e mel, Êxodo 3:8, que representava a plenitude das bênçãos de Deus, que exigia uma fé amadurecida, coragem e discernimento para conquistar e herdar. A queixa do autor de Hebreus ecoa a frustração de Moisés com um povo que, apesar de ter experimentado a libertação divina, ainda murmurava e duvidava, desejando retornar à escravidão do Egito. Números 11:4-6. Eles se recusavam a crescer na fé, preferindo a carne e melões do passado à disciplina e ao propósito de Deus.
Sua incapacidade de discernir a fidelidade de Deus e sua provisão levou-os a vagar por 40 anos, e muitos pereceram na imaturidade espiritual. E o populacho que estava no meio deles teve grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca, nada há senão este maná diante dos nossos olhos. Números 11. 4-6. Arque. A história do rei Saul é outro tipo sombrio da negligência espiritual. Saul foi ungido por Deus, teve o Espírito sobre ele, mas sua falta de um coração exercitado no discernimento o levou a desobedecer repetidamente. Ele ofereceu sacrifício em Gilgal, usurpação sacerdotal, 1 Samuel 13, 8-14, e poupou Agag e o melhor dos despojos dos amalequitas, 1 Samuel 15, 7-9, contrariando a ordem direta de Deus. Seu hábito não era o de exercitar seus sentidos para o bem, mas para sua própria vontade e medo dos homens. Sua imaturidade e desobediência custaram-lhe o reino. Lembre seu coração da maturidade espiritual reside na capacidade de discernir a voz de Deus, de rejeitar a mentira e abraçar a verdade, não por mero conhecimento intelectual, mas por um hábito forjado na prática da fé e na obediência contínua à palavra. É um testemunho da obra transformadora do Espírito Santo. A aplicação quebrantadora, despertando para a realidade a confrontação de Hebreus 5. 11 e 14 não pode ser lida de forma distante ou acadêmica. Ela se debruça sobre cada um de nós hoje. Onde estamos em nossa jornada espiritual? Ainda estamos apegados ao leite, evitando o esforço do mantimento sólido? A pergunta fundamental que o autor nos faz é: o tempo que você tem na fé resultou em crescimento, ou apenas na repetição de padrões e na estagnação de convicções? Muitos cristãos hoje se encontram em um estado de negligência para ouvir. Eles podem estar fisicamente presentes nos cultos, mas espiritualmente ausentes. Suas Bíblias estão fechadas durante a semana, seus tempos devocionais são esporádicos e vazios. Eles dependem de pregações emocionais, músicas inspiradoras ou experiências espetaculares para sentir a presença de Deus, mas falham em edificar uma fé robusta sobre o alicerce da palavra. A oração torna-se uma lista de pedidos egoístas, e não um diálogo íntimo com o Pai. O jejum é visto como uma penalidade, não como uma disciplina espiritual que aguça os sentidos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12. 2. Arque. Como podemos, então, despertar dessa letargia espiritual? O caminho é claro, embora exija esforço e diligência. Primeiro, reconhecendo a nossa condição. A humildade é a porta de entrada para a maturidade. Se o Espírito Santo está nos convencendo de nossa negligência, devemos nos arrepender e buscar a renovação da mente, Romanos 12, 2. Segundo, devemos desenvolver o hábito do discípulo. Isso significa um compromisso inabalável com a palavra de Deus, não apenas leitura, mas estudo, meditação, memorização e aplicação. Significa buscar a oração como a respiração da alma, o jejum como uma ferramenta para aguçar a percepção espiritual, e a comunhão com outros crentes como um ambiente para o crescimento. Pense na história de Maria, a irmã de Marta. Enquanto Marta se preocupava com muitas coisas, Maria escolheu a boa parte, sentar-se aos pés de Jesus e ouvir suas palavras. Lucas 10, 38-42. Essa escolha não era passividade, mas discernimento. Ela priorizou o mantimento sólido da verdade de Cristo sobre as distrações da vida. Essa atitude de fome pela palavra, de sede por Jesus, é o coração do discipulado que leva à maturidade. É uma disposição para sacrificar o conforto temporário e a superficialidade em troca da profundidade da vida eterna que fluem da presença de Cristo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse:
Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa com coisas menos necessárias, Maria escolheu a melhor parte. Veja, a prioridade de Jesus era que Marta assim como Maria se assentasse para aprender. Porque quando aprendemos, nos tornamos adultos espirituais e passamos a saber vigiarmos e agir da maneira correta. Uma criança não sabe o que faz sozinha, sempre dependendo de alguém para lhe sustentar. Mas quando crescer, começar a se manter sozinha e ainda está capacitado ajuda outras pessoas. Assim também é na vida espiritual. Quem não busca o crescimento espiritual, sempre estará na dependência da fé de terceiros. Não é que vamos falar que não precisamos de ninguém, mas uma coisa é precisar de alguém, outra coisa é viver na dependência de alguém.